Pare de procrastinar. Agora você já parou para pensar que o maior sabotador da sua vida não está lá fora, escondido em algum chefe exigente, num parente crítico ou nas dificuldades do mundo? O maior inimigo da sua jornada dorme com você todas as noites e acorda ao seu lado, pronto para te convencer, mais uma vez, a desistir dos seus sonhos. Ele é silencioso, persuasivo e sutil. Esse inimigo é você mesmo. E é por isso que a verdadeira batalha da vida nunca foi contra o mundo lá fora, mas sim contra a versão fraca que habita dentro de você. Agora respira fundo e presta atenção no que eu vou te dizer. Ninguém vai aparecer para lutar as suas guerras, ninguém vai carregar o seu fardo e muito menos te entregar uma fórmula mágica para transformar sua vida do dia para a noite. É duro ouvir isso, mas é necessário. Porque enquanto você ficar esperando que alguém te salve, vai continuar afundado na procrastinação, nos vícios que te sugam a energia, na raiva que te cega e na ansiedade que te faz tomar decisões das quais você se arrepende depois. A única pessoa que pode te tirar disso é você. Chegou a hora de olhar no espelho com sinceridade. Tudo o que você quer construir depende de uma decisão que só você pode tomar. Esquece o que te disseram. Esquece quantas vezes você caiu. A única coisa que importa agora é o que você vai fazer daqui para frente. Porque dentro de você existe uma força que talvez você nunca tenha usado. Uma força silenciosa, mas poderosa, esperando o momento certo para despertar. E esse momento pode ser daqui a 20 anos. Ou pode ser agora. Sim, agora, se você ficar comigo até o fim deste vídeo. Porque hoje você vai aprender 9 lições que já transformaram a vida de milhares de pessoas. Lições que vão treinar a sua mente, reforçar sua disciplina e silenciar de uma vez por todas essa versão sabotadora que te impede de crescer. A partir de hoje, nem o medo, nem a dúvida, nem as pessoas que querem te ver fracassando terão poder sobre você. E tudo começa agora. Lição número 1. Cale a voz que te sabota. Antes de escutar qualquer outra coisa, você precisa vencer a primeira batalha do dia, aquela que acontece dentro da sua cabeça, ainda deitado na cama. É ela que sussurra, só mais 5 minutinhos. Você pode deixar isso para depois. Talvez você não seja bom o suficiente. Essa voz parece inofensiva, mas é o reflexo das suas inseguranças, dos traumas que você carregou ao longo dos anos e acabou acreditando como verdades. E aqui vai uma verdade que você precisa engolir seco. Você nunca vai mudar a sua vida ouvindo a mesma voz que te afundou. Essa voz não é sua essência. Ela é o eco do medo. E enquanto você não silenciar ela, tudo o que vier, oportunidades, pessoas boas, chances reais de crescer, vai ser filtrado pela insegurança. Ou seja, você vai continuar parado, mesmo com todas as ferramentas à disposição. Marco Aurélio dizia: se está ao seu alcance, não espere por outro momento. A sua mente é um território, e se você não tomar o controle, alguém ou algo vai tomar por você. E é por isso que a primeira coisa que você precisa fazer ao acordar não é olhar o celular, nem levantar correndo. É dizer a si mesmo: hoje eu sou mais forte do que essa voz. Essa afirmação é mais do que uma frase bonita. Ela é uma reprogramação. Porque cada vez que você afirma com convicção que vai agir apesar do medo, você está tomando de volta o controle do seu território mental. Então, antes de ouvir qualquer crítica, antes de aceitar qualquer elogio, cale a voz que te sabota. Só assim você vai dar espaço para ouvir a única voz que realmente importa. A sua, fortalecida, lapidada, decidida. E se você quer mesmo começar essa transformação, comenta agora aí embaixo: hoje eu escolho destruir minha versão fraca e reconstruir minha melhor versão. Faça isso com firmeza, porque o simples ato de declarar isso em voz alta ou por escrito dá um comando direto para o seu subconsciente. E essa é a semente da mudança. Essa é a fagulha que pode acender um novo fogo dentro de você. Lição número 2. Afaste-se das pessoas tóxicas antes que você se torne uma delas. Talvez você ache que consegue manter o controle, que andar com gente problemática não vai te afetar. Mas preste atenção. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se você quer destruir seus próprios demônios, não pode continuar alimentando os demônios dos outros.
Porque o mal, na maioria das vezes, não chega gritando. Ele chega sorrindo, te oferecendo uma desculpa, um convite para relaxar, para deixar para lá. Só que essa descontração, muitas vezes, é o início da queda. O vício raramente começa com um choque. Ele começa com um só hoje, um não tem problema, um todo mundo faz. E aí, aos poucos, você vai se afastando de quem você era, se distanciando dos seus objetivos e, sem perceber, está rindo de coisas que antes te envergonhavam, aceitando atitudes que antes te davam nojo. O filósofo Marco Aurélio dizia: a alma se colore com os pensamentos que carrega. E se você vive cercado de gente que vive no caos, sua mente se adapta a esse caos. Você começa a se comportar como eles, a pensar como eles. E o mais perigoso, começa a acreditar que aquilo é normal. Mas deixa eu te dizer, o verdadeiro homem forte não é o que grita mais alto, mas o que consegue silenciar o ruído ao redor e proteger a própria paz. Afaste-se de quem te arrasta para o abismo, com a desculpa de que estão apenas curtindo a vida. Gente que te incentiva ao prazer fácil, ao descontrole, à vulgaridade. Esses não são seus amigos. São armadilhas. As vozes que você escuta com frequência moldam as decisões que você toma todos os dias. Então troque o barulho da perdição pelo silêncio da evolução. Troque a influência da mediocridade pelo exemplo dos que te inspiram a crescer. Você não precisa ser melhor que os outros. Só precisa ser mais forte do que a versão fraca que tentam implantar em você. Porque o seu destino depende disso. Ele te empurra com palavras, te testa com julgamentos, te pressiona até que não reste mais espaço. E se você não estiver emocionalmente firme, acaba desmoronando. Essa é a realidade que poucos têm coragem de encarar. Quem é frágil por dentro se torna alvo fácil lá fora. Pessoas emocionalmente instáveis são manipuladas com facilidade, usadas sem perceber e, quando não servem mais, são descartadas. E é nesse ponto que a virada começa. Ou você constrói uma fortaleza interna, ou será moldado pelas intenções dos outros. O mundo vai continuar te testando. Isso é certo. Mas o que realmente importa não é o que fazem com você. É como você reage. É por isso que os antigos estoicos treinavam a própria mente como guerreiros treinam o corpo. Eles sabiam que o verdadeiro poder está em governar a si mesmo. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Raiva, medo, angústia, tudo isso não é causado pelos outros, mas pela forma como interpretamos o que nos acontece. Quando você muda a interpretação, você transforma a emoção. E isso não é sobre se tornar frio. É sobre ser forte o suficiente para sentir, sem ser dominado pelo que sente. A maioria das pessoas vive reagindo como crianças feridas. Gritam, explodem, se ofendem por qualquer coisa. Depois se justificam com frases como "eu sou assim mesmo", sem perceber que estão aprisionadas em padrões antigos. Mas você não está aqui para repetir comportamentos automáticos. Você está aqui para quebrar correntes, para retomar o controle da sua mente e, com ela, da sua vida. E isso começa nos momentos pequenos. Quando você segura a voz em vez de gritar, quando respira fundo antes de responder uma provocação, quando escolhe o silêncio em vez de reagir no calor do impulso. Cada ato desses é um treino. Um treino de regulação emocional, a base do estoicismo aplicado à vida real. Isso fortalece a parte do seu cérebro responsável pelo discernimento, a parte que nos diferencia dos animais, a capacidade de observar sem reagir. Cada vez que você domina um impulso, você ganha território dentro de si. Agora imagine isso sendo praticado por um ano inteiro. 12 meses de respostas conscientes, de emoções bem dirigidas, de escolhas pensadas. Isso não te traria só paz, te daria poder. Porque no fim das contas, quem domina a si mesmo domina qualquer ambiente. Recompensa antes do esforço, conforto antes da superação. Epícteto já dizia: agora vem uma das lições mais ignoradas e mais poderosas. Desconfie do prazer imediato, porque o que parece um presente hoje pode ser a sua prisão amanhã. O prazer imediato é um mestre da sedução. Ele te promete alívio rápido, recompensa sem esforço, conforto instantâneo.
Mas o que ele não mostra é a conta que chega depois. Você cede à preguiça e depois colhe frustração. Se entrega à comida em excesso ou à distração constante e depois sente culpa, vazio, arrependimento. O que mais destrói um homem é buscar o que dá prazer no momento e não o que o molda para a eternidade. Cada prazer sem propósito é um tijolo a menos na construção da sua grandeza. Você não precisa viver como um monge, mas precisa viver como um mestre de si. Quer descanso? Que seja depois da vitória. Quer prazer? Que seja consequência, não fuga. Porque quase sempre, aquilo que te alivia hoje, te cobra caro amanhã. A força verdadeira está em dizer não ao que te enfraquece agora, para construir o que te engrandece depois. Essa é a diferença entre os que lideram e os que são levados, os que dominam seus desejos e os que são escravizados por eles. Então pense, quantas vezes você trocou o que queria de verdade pelo que só queria naquele instante? Quantas vezes deixou sua grandeza em segundo plano por causa de um alívio passageiro? A maturidade começa quando você escolhe o que te fortalece, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que leve tempo. Isso é poder interior. E ele nasce da disciplina, não da sorte. Duvide do que parece fácil demais. Questione o que promete muito em pouco tempo. Porque o que te desafia é o que te transforma. E o que te conforta cedo demais pode ser exatamente o que vai te destruir mais adiante. O verdadeiro prazer é aquele que nasce do esforço, da conquista, do domínio de si. É aquele que você sente quando olha para trás e percebe que não cedeu, que venceu, que se superou. E esse prazer, ninguém pode tirar de você. Todo vício começa do mesmo jeito, como uma fuga. Você não quer sentir ansiedade, solidão, vazio? Então corre para algo que te dá alívio rápido. Pode ser comida, celular, álcool, pornografia, distrações sem fim. E isso funciona por um momento. Só que o preço é alto. O que te conforta hoje te destrói amanhã. O vício é uma prisão disfarçada de prazer. E quanto mais você se entrega, mais perde de si. Mas existe um caminho de volta. E ele começa com uma simples troca. Troque estímulos artificiais por experiências naturais. Saia do quarto, sinta o chão nos pés, corra, sue, tome um banho gelado, sinta o corpo vivo de novo. O ser humano foi moldado pela natureza, não por telas. Você não precisa de mais dopamina. Você precisa de direção. Seu corpo clama por movimento, sua mente precisa de silêncio, sua alma precisa de propósito. Nenhum vício é mais forte que uma vida com sentido. E quando você reencontra o simples, o essencial, o que te fazia refém, começa a perder força. É assim que começa a liberdade. Marco Aurélio escreveu: o que te prejudica pode te fortalecer. A dor de deixar um vício é a mesma energia que vai forjar a sua liberdade. Você não está só tentando abandonar um hábito. Você está se reconectando com a sua essência, com o que é real, com o que te devolve para si mesmo. Não precisa vencer tudo de uma vez. Precisa apenas começar. Substituir o tóxico pelo natural. E aos poucos, o que antes era um grilhão se transforma em poeira. O que parecia impossível se torna o seu novo normal. Porque quem se ocupa com o que é verdadeiro não sente falta do que é ilusório. Quem se reconecta com o simples reencontra o próprio poder. E esse poder ninguém pode te dar. Mas ele sempre esteve aí, esperando que você o desperte. Agora vem uma das batalhas mais importantes. Controlar o estresse antes que ele controle você. Você já percebeu como algumas pessoas parecem imunes ao caos? Enquanto todos gritam, elas permanecem em silêncio. Enquanto o mundo corre em círculos, elas caminham em linha reta. Não é porque têm menos problemas. É porque aprenderam a não entregar a mente para qualquer situação. O estresse não vem de fora. Ele nasce dentro. Você não se estressa pelo trânsito, pelo chefe, pela mensagem ignorada. Você se estressa porque interpreta tudo como ameaça, como urgência, como ataque. Mas isso pode ser reprogramado. O verdadeiro guerreiro não luta contra o mundo. Ele luta contra o próprio impulso de reagir a tudo. Ele treina a calma, treina a pausa, treina a aceitação do que não pode controlar. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, doenças, morte dos filhos, e ainda assim escreveu:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E quando você entende isso, encontra uma força que ninguém pode quebrar. O mundo vai continuar te testando, mas você pode escolher não reagir como se estivesse sendo atacado o tempo todo. Na próxima vez que algo te irritar, pergunte: isso está sob meu controle? Se sim, resolva. Se não, liberte-se. O estresse só se torna um inimigo quando você o alimenta com pensamentos inúteis. O verdadeiro autocontrole não é ser frio, é ser sábio. É olhar para o caos sem se perder nele. É transformar a calma em sua resposta mais poderosa. Haja como se nada te afetasse e veja como tudo ao seu redor muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E isso é o que te coloca no controle da sua própria vida. E, por fim, a lição que decide como será o seu dia. Vença o primeiro impulso, porque é nos primeiros 3 segundos após um estímulo que a maioria das pessoas fracassa. Alguém te provoca e você explode. Vê uma distração e se entrega. Sente preguiça e deita de novo. Mas quem aprende a pausar antes de agir, a observar antes de reagir, está um passo à frente de 95% das pessoas. Marco Aurélio nos ensinou: se o problema está fora de você, não é com você. Se está dentro, é ali que começa a luta. A força verdadeira está em não ser dominado por emoções passageiras. Quer ter um dia melhor? Então vença o impulso. Quer ser mais respeitado? Vença o impulso. Quer ser mais forte, mais confiável, mais centrado? Tudo começa com essa pequena vitória, a escolha consciente no primeiro segundo. Domine isso, e você dominará o rumo da sua própria vida. Respire fundo antes de reagir. Feche os olhos por um instante antes de deixar a raiva tomar conta. Engula o orgulho antes de dizer algo que você sabe que vai se arrepender. Lembre-se, você não é um bicho condicionado a reagir por instinto. Você é um ser humano com capacidade de escolha, discernimento e razão. E toda vez que você decide não se entregar ao impulso, você não está apenas vencendo um momento difícil, está vencendo a si mesmo. Porque quem conquista essa vitória pela manhã, geralmente conquista o restante do dia. E quem vence o dia com consciência, começa a mudar o rumo da própria história. Lição número 8. Derrote a procrastinação com a força do primeiro passo. Não é a falta de talento que paralisa a maioria das pessoas, é a hesitação, o adiamento constante, o hábito de esperar pela tal vontade que nunca chega. O cérebro é mestre em exagerar dificuldades. Ele transforma tarefas simples em monstros invisíveis. E com isso vem a paralisia. Você não age porque está esperando se sentir motivado. Mas aqui está a verdade. A motivação vem depois da ação. Então, levante, respire, esqueça o plano perfeito. Apenas comece, beba água, arrume a cama, escreva uma linha, dê um passo, por menor que seja. Esse primeiro movimento já começa a quebrar o ciclo. Marco Aurélio dizia: pare de discutir sobre o que é ser uma boa pessoa. Apenas seja. Traduzindo, pare de pensar, comece a agir. A procrastinação é como um muro que só existe dentro da sua mente, e ele desmorona assim que você dá o primeiro passo. O segredo está no ritual. Ao invés de acordar e pensar no que tem para fazer, levante-se e simplesmente faça. Mova-se antes que sua mente comece a negociar com a preguiça. Porque quando você age, mesmo sem vontade, você muda a sua química interna, muda a energia do ambiente, muda tudo, e de repente, o que parecia impossível começa a acontecer. Aquele que vence a si mesmo nos primeiros minutos do dia já garantiu uma vantagem enorme. A vitória está nas pequenas decisões, e elas constroem um ciclo de poder que se expande ao longo do dia. Lição número 9. Haja como se você já fosse a pessoa que admira. Quer vencer suas limitações? Então pare de agir como quem ainda está preso nelas. Comporte-se como alguém que você respeita. Pense, fale e haja como a versão mais forte, mais centrada e mais sábia de si mesmo. Porque o cérebro segue o comportamento. A identidade não nasce do que você sente, mas do que você faz repetidamente. Pessoas frágeis esperam sentir motivação para agir. Pessoas fortes agem até que a motivação venha.
Elas não perguntam como eu me sinto hoje, mas sim o que meu eu mais evoluído faria agora. Essa é a pergunta que muda tudo. Diante de um obstáculo, imagine como seu eu ideal lidaria com aquilo. Essa simples mudança de perspectiva tira você do automático e coloca no controle. Ela destrói a parte fraca e silencia o sabotador interno. Marco Aurélio, em meio a guerras, dores e traições, jamais agiu como vítima. Ele escreveu: "A felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas mais do que isso, depende das ações que nascem desses pensamentos. Então levante a cabeça. Não importa o que passou. Haja como se sua mente fosse inabalável. Haja como se seu foco fosse firme como rocha. Haja como se você já tivesse vencido os dias mais difíceis. O mundo começa a te tratar diferente quando percebe que sua postura mudou. Não porque sua vida mágica e instantaneamente melhorou, mas porque você mudou a forma como se posiciona diante dela. Essa mudança de atitude é o primeiro passo da pessoa que você nasceu para ser. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora mesmo. Curta o vídeo e compartilhe nos comentários qual dessas lições mais te tocou hoje. A sua interação ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas e talvez, assim como aconteceu com você, transformar mais vidas. Obrigado por estar aqui. Que você continue firme, com coragem, consciência e disciplina. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!